12, 3, tem muita coisa para a gente fazer. Vamos lá. Galera top da Lagoa da Canoa. Então é o seguinte, a última questão foi a questão 8. Foi a maior até agora, por sinal, tá? Porque a gente usou trigonometria, triângulo retângulo, sistema de equação, né? Fizemos duas imagens, teve a interpretação da imagem, que você tinha que interpretar, perceber que a altura da árvore não muda, a única coisa que muda é o tamanho da escada e a distância até a árvore. Vamos lá, vamos cuidar. Como é grande o meu amor por você. Vamos lá, meu povo! Questão 9, viu? Vou botar uma caneta que combina com os meus olhos aqui. E vou começar com marca 3. Vou sair pintando tudo para todo mundo ir lendo. Sabendo que A é o maior lado do triângulo de lados ABC e que, mediante a essa afirmativa, podemos conhecer a natureza de um triângulo com base na equivalência A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Opa! Presta atenção. Deixa eu voltar. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado é a fórmula de Pitágoras para triângulo retângulo. Então, só quando ele já disse que o A é o maior lado, os dois lados que sobram são os lados B e C. Né? Quando ele chega na questão e diz que podemos provar que com a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo vai ser o quê? O triângulo vai ser retângulo. Letra A. Mas eu não vou responder essa questão só assim, eu vou aproveitar, porque dessa questão pode vir duas outras questões parecidas. Ele pode dar uma coisa e pedir para você provar que é acutângulo ou que é obtusângulo. Então, preste atenção. A resposta dessa é a letra A, mas o bom dessa questão é você se atualizar. Então, vamos lá, atenção. Preste atenção, por favor. Quando eu falar que A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, eu estou falando que o triângulo é um triângulo obtusângulo. Aqui, ó, letra D. Então, toda vez que você pegar uma questão que ele falar que A ao quadrado, que a hipotenusa A ao quadrado é maior que a soma dos quadrados dos dois catetos, ou seja, exatamente essa fórmula que vocês estão vendo aí, ó, vocês vão falar que o triângulo é um triângulo obtusângulo, tá? É um triângulo obtuso. Quando ele falar para vocês que A ao quadrado vai ser menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, vocês vão falar que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Acutângulo seria a letra C. O quadrado da hipotenusa é menor que a soma dos quadrados dos catetos. E quando ele falar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, aí lógico, tá? Esse triângulo é o triângulo mais conhecido do Brasil, é o triângulo retângulo. Então, eu aproveitei essa questão para a gente lembrar dessa relação que existe. Essa relação ela é utilizada para você, com os três lados de uma figura, falar se o triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, tá bom? É muito comum o cara chegar, olha, eu fiz um jardim e os lados desse jardim são 6, 3 e 8. Que tipo de triângulo é esse? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Aí você vai pegar o maior lado, você chama de A, e os outros dois lados você chama de B e C, e joga na fórmula de Pitágoras. Vou dar um exemplo para vocês. 8 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Estou usando a fórmula de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ficar 64, isso é um exemplo que eu estou criando para vocês, igual a 9 mais 36. Observe, 64 vai ser maior, 9 mais 36 é 45, que 45. Ou seja, a hipotenusa ficou maior. Vocês perceberam? O lado da hipotenusa, cadê aqui?
o lado da hipotenusa, fica aqui bonitinho, o lado da hipotenusa ficou maior que o lado dos catetos. Por quê? Porque esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Tá? Esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90 graus. Então, a fórmula de Pitágoras ela pode ser usada também para provar qual é o tipo de triângulo. Vixe, o que foi que aconteceu agora? Espera aí. Qual é o tipo de triângulo? Agora sim. Qual é o tipo de triângulo que você está vendo? Se é um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, deixa eu apagar esse exemplo. Isso aqui foi só um exemplo para a gente demonstrar. E aí, logicamente, a resposta certa é retângulo. Por quê? Porque só fica igual se o triângulo for retângulo. Certo? Show de bola, senhores? Estão todos me ouvindo? Então, vamos subir. Deixa eu deixar aqui no chat. No chat. Estamos no chat. Minha amiga Claudivânia Santos já botou aí presente, teacher. Einstein AK. Vamos subindo. Gente, olha só. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma questão que eu chamei de 11. Gente, porque eu pulei a 10, né? Nessa lista aqui, eu botei 9, 11, 12, 13, tá? Eu não botei a 10, não, ok? Então, vamos lá. Atenção, atenção. José Altamir. Senhores, vou ler a questão e vamos ver o que é que essa questão quer. Primeiro que ela foi feita para a secretaria, né? Foi feita para 2022, prefeitura, JF. Vamos lá, atenção. Considere que a Secretaria de Educação Municipal deseja construir uma nova unidade escolar em um terreno com a área, vou marcar essa informação, de 4.000 metros quadrados. Então, ele já disse que o terreno tinha 4.000 metros quadrados, conforme ilustra a figura. Então, observe. Eles vão construir eles vão construir uma unidade, ele já tem o terreno, tá aqui o terreno é um retângulo, tá? O terreno é um retângulo, e mede, o comprimento dele é x mais 30, e a largura dele é x menos 30, tá bom? Para que o projeto seja autorizado pela secretaria, é necessário cercá-lo com um muro com altura de 2,5 metros por todo o seu perímetro. Então, olha que massa. Eu vou fazer um muro em volta do terreno. Ele falou perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? E esse muro vai ter 2,5 metros de altura. Então, é como se eu fizesse um muro e o comprimento dele vai ser o perímetro e a altura dele vai ser 2,5 metros. Só que esse muro aqui, ele não é reto, né? Ele vai dar uma volta no terreno. Mas se eu perguntar a você qual o comprimento desse muro? O comprimento desse muro é o perímetro, é a soma de todos os lados. Tudo bem até aí? Espero que sim. Vamos continuar com a leitura, tá bom? Com base nessas informações, qual será a área total do muro a ser construído ao redor do terreno? Bom, gente, é fácil. Primeiro, o que é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir quanto mede o comprimento e a largura desse terreno. Depois que eu descobrir isso, eu vou calcular o tamanho do muro. Quando eu descobrir o tamanho do muro, fica fácil de resolver essa questão. Porque, ó, entenda a situação. O que é que ele vai fazer? Esse rapaz vai fazer um muro. Esse muro vai ter 2,5 de altura e o comprimento dele vai ser o perímetro. Então, se eu descobrir quanto vale o comprimento, a largura, eu vou somar isso que eu estou marcando na tela de vocês de azul, ó, e essa soma vai ser o perímetro, tá bom? Aí eu substituo aqui dentro. Eu escrevo aqui, ó, porque o perímetro vai ser 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura. Quando eu achar esse comprimento aqui e quando eu achar essa largura aqui, eu matei a questão. Professor, mas ele quer a área do muro, né? Para calcular a área do muro, você multiplica a base, você multiplica o comprimento do muro, a base, pela altura do muro. A altura não é 2,5? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que descobrir. Vamos deixar de conversar tanto. Eu tenho que descobrir o valor do x primeiro, tá? Como é que você faz para descobrir o valor do x, professor? Bom, aí é fácil. Para descobrir o valor do x, ele já disse que a área
era 4.000 metros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a fórmula da área. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, tá bom? Toda vez que ele pedir para calcular a área de um retângulo, você multiplica o comprimento do retângulo pela largura, ou se for uma parede, né, a base da parede pela altura dela, tá bom? Legalzinho? Professor, mas tem letra, bicho. E agora, como é que a gente faz quando tem letra? Olha, aqui não é difícil, eu vou explicar de duas formas. Primeiro, você pode fazer a distributiva, que é esse chuveirinho que eu estou fazendo, tá? Você tem a multiplicação de dois parênteses, faz distributiva, chuveirinho. Ou, se você lembrar das regras de fatoração e produtos notáveis do 8º ano, tem um assunto lá chamado produto da soma pela diferença. Então, eu vou fazer usando o chuveirinho e depois eu vou fazer usando essa regra aí. Quem já lembra, usa a regra. Produto da soma pela diferença. Fica bem pequenininho, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Multiplicando x vezes x, x ao quadrado, mais com menos é menos, x vezes 30, 30x. Agora que eu já multipliquei o x, eu vou multiplicar agora quem? Vou multiplicar o 30. 30 vezes x, 30x. Mais com menos, menos. 30 vezes 30 dá 900. 30 vezes 30, 900. Isso tudo vai ser igual a 4.000, que é a área do terreno que ele falou. Tá bom? Professor, o senhor está vendo que tem coisas iguais com sinais diferentes? Estou. 30x menos 30x. Corta, vai sumir, né? Cortou. E aí, depois que a gente corta, ficou o quê? Ficou x ao quadrado menos 900 igual a 4.000. Essa equação é do segundo grau? É do segundo grau, mas ela é incompleta. Então, o correto é deixar a letra de um lado e os números do outro. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 4.000. Esse 900, gente, aqui ele é menos. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar mais. Mais 900. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4.900. Qual o contrário da potência? O contrário da potência é a raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4.900. Aí a pessoa olha para mim e diz, por que esse mais ou menos? Esse mais ou menos, galera, é por causa da fórmula de Bhaskara. Toda vez que a gente resolve uma equação do segundo grau, tem o mais ou menos por causa do x', que é o positivo, e o x duas linhas, que é o negativo. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Como aqui é geometria, como nós estamos calculando comprimento, você não vai calcular um comprimento negativo. Não existe comprimento negativo. Então, aqui você pode colocar sem o sinal de mais ou menos. Você pode colocar só raiz de 4.900. Porque nós estamos em geometria, tá bom? Como é que resolve a raiz quadrada de 4.900? É muito grande. Calma. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a parte só da frente. Esqueça o zero por enquanto, tá? Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. 7 vezes 7 é 49. Quantos zeros tinha lá no final? 2 zeros. Então, você sempre pega metade. Se tiver 2, você pega 1. Se tiver 4, você pega 2. Pronto, resolveu a raiz quadrada de 4.900, que é 70. Então, quanto vale o x? O x é 70. Logo, nós vamos agora descobrir o comprimento e a largura do terreno. Observe, se o x é 70, então aqui vai ser 70 mais 30 vai dar 100 de comprimento. Vou pegar uma caneta vermelha. Gente, eu estou falando sozinho, mas eu sei que tem pessoas ouvindo, né? Então, perguntem se tiverem com dúvida. Eu estou com o chat aberto aqui. Então, quem é o x? O x é 70. 70 mais 30, gente, vai dar 100. O x é 70. Então, aqui, ó, 70 menos 30 vai dar 40. Não é isso? Então, eu tenho 100 de comprimento por quanto de largura de altura? Por 40 de altura. Por quê, professor? Porque a gente fez 70 mais 30 deu 100 e 70 menos 30 deu 40. Show de bola? Professor, mas como é que eu faço para calcular o perímetro dessa figura? Gente, todo retângulo, os lados opostos são iguais. Isso aí todos vocês já sabem.
não é segredo para ninguém, né? Retângulo, os lados opostos são iguais. Então, o que acontece aqui é o seguinte: para calcular o perímetro 2P, basta você somar 100 mais 100, 40 mais 40. Deixa eu botar o zero aqui, porque eu botei só 4. 40 mais 40. Isso é o perímetro, é a soma dos 4 lados. Então, o perímetro dessa figura vai dar 280 metros, tá? Isso aqui é o perímetro. Significa que se eu for fazer um muro aqui em volta, o meu muro vai ter um comprimento de 280 metros. Tudo bem até aí? Certeza? O que foi que a questão pediu para a gente fazer? A questão pediu para a gente achar a área do muro que vai ser construído. E aí eu quero lembrar vocês que é o seguinte: para construir um muro, você vai fazer o quê? Você vai fazer o comprimento do muro e a altura do muro, tá? Eu quero lembrar vocês que isso aqui que eu fiz é o desenho do muro, tá? Do muro. Então, como é que você vai calcular a área do muro? Para calcular a área do muro, eu tenho que ter o comprimento dele. O comprimento dele é 280, porque é o perímetro, né? O muro vai dar a volta no terreno. Então, o tamanho do terreno vai ser o tamanho do muro, tá bom? E qual é a altura desse muro? 2,5 metros. Foi a questão que falou. Foi o Magno que falou, certo? Como é que se calcula a área de um muro? Como é que se calcula a área de um retângulo? Não é a base vezes a altura? Então, para responder essa questão, você vai calcular a área dele, tá? A área vai ser a base, 280, vezes a altura, que é 2,5. Aí eu vou dar uma dica para vocês, quem quiser seguir. Toda vez que eu estiver multiplicando, um número termina com zero e o outro número tem vírgula, você pode trocar o zero pela vírgula. Eu acho melhor. Então, vai ficar assim: a área vai ser 28 vezes 25. Quer dizer, a vírgula sumiu, também eu não tenho mais 280, né? O que eu tenho agora é 28 vezes 25, tá bom? Multiplicando, você pode fazer de cabeça, ou simplesmente você pode chegar aqui, quanto é 28 vezes 25? E multiplica. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Aí agora a gente vai multiplicar Aí agora a gente vai multiplicar o 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com que subiu 5. Isso aqui vai dar 0, 10 vai 1, 7. Olha que coisa mais linda. A área desse muro vai ser de 700 metros quadrados. Resposta. Tem alternativa? Tem uma alternativa linda aqui, ó. Tem a alternativa D, de Deus está aqui nesse momento. Tudo bem, meus amores? Pode falar, pode perguntar. Cajueiro não dá coco, cajueiro só dá limão. Eu sem você não dá, não. Show de bola, né? Legal, tá bom. Tem uma diminuidinha aqui. Meus pardaizinhos do Arrocha, qualquer dúvida, me pergunta, viu? Não fica aí com dúvida, não. Vamos deixar a dúvida pra lá. Não adianta ficar dormindo com dúvida, porque ela não vai levar você a um resultado. Posso subir a imagem? Posso? Vou subir a imagem, viu? Questão 12. Questão 12. 12. 12. Deixa eu dar um enter aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui para descer um pouquinho mais a questão, para ficar separadinho. Beleza. Show de bola. Porque aí cobre e fica o espaço certinho. Meus amores, é o seguinte, ó. Questão 12. Deixa eu botar um lápis aqui azul. Os tetos da cozinha e da sala de uma casa possuem o formato de um quadrado, sendo que o comprimento do lado do teto da sala é igual ao dobro do comprimento do teto da cozinha. Então, significa que o teto da sala é maior e o teto da cozinha é menor. Mas, se eu não me engano, eles falaram que era um quadrado. Então, vamos fazer os quadrados primeiro. Vamos lá, vou desenhar 2 quadrados aqui, tá bom? Vou desenhar 2 quadrados aqui para a gente brincar de bola. Ó, quadrado. E vou fazer um quadrado maior. Fiz 2 quadrados, tá certo? Um quadrado, vamos ver qual é o maior e qual é o menor. Tenho que dar uma olhada direitinho para não fazer besteira. De novo,
Sendo que o comprimento do teto da sala é o dobro do da cozinha. Então, aqui vai ser a cozinha e aqui vai ser a sala. Se eu chamar a cozinha de X, a sala vai ser 2x. É o Magno que está falando isso? Não, não é o Magno que está falando isso. Foi o enunciado que falou, tá? Vamos deixar isso bem clarinho. Ó. Ele que disse. O comprimento do lado do teto da sala vai ser o dobro do da cozinha. Então, se a cozinha é X, a sala vai ser 2x. Se a cozinha for A sala vai ser 2A. Se a cozinha for B, a sala vai ser 2B. E assim por diante. Deixa eu dar uma dica para vocês. Presta atenção. A galera acha que quando você dobra o comprimento de uma figura, você dobra a área, mas não é. Presta atenção. Quando eu falo em área, eu estou falando ao quadrado. Então, quando eu dobro o tamanho da figura, o que acontece com a área? Ela fica 4 vezes maior. Vou dar um exemplo com números para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá, gente? Isso aí, razão e proporção de áreas. Vocês viram isso pela primeira vez no 7º ano, 8º ano, no médio, um monte. Deixa eu dar um exemplo com números para vocês. Ó. Vou botar um retângulo aqui. Um retângulo medindo 3 por 4. Aí eu vou pegar esse retângulo e vou triplicar. Vai ficar 9 por 12. Observe, é o triplo. Triplo de 3, triplo de 4. Agora, olha o que aconteceu com a área. Presta atenção. Olha o que eu quero que vocês entendam. A área desse cara é 12. 3 vezes 4, 12. Base vezes altura. Se o cara não se ligou no que eu falei, ele vai dizer que a área do outro é o triplo. 36. E não é. A área vai ser 9 vezes 12. A área é para ser 9 vezes 12. Por quê? Porque vai ser 9 vezes. Quando eu triplico as dimensões, eu estou pegando a área e multiplicando por 3 ao quadrado, porque a área é ao quadrado. Então, ó, quanto vai ser a área disso aqui? 9 vezes 12 vai dar 90 com 18, 108. É isso mesmo? 18 vai 1? Isso mesmo. Então, observe. É o triplo. É o triplo. É 3 vezes. E por que foi que a área cresceu 9 vezes? Porque a área é ao quadrado. Já falei isso para vocês. Se a área antiga é 12 e eu tripliquei o tamanho da figura, então a área nova vai ser a antiga vezes 3 ao quadrado. Ah, mas se a área antiga for 12 e eu quadruplicar a figura, a área nova vai ser antiga vezes 4 ao quadrado. Vocês já entenderam, não foi? Sempre vai pegar e multiplicar pela ampliação ao quadrado, porque é área. Se fosse volume, era pela ampliação ao cubo. Então, não esqueçam esses detalhes. Bom, com isso que eu falei, essa questão fica fácil. Por quê? Essa questão fica fácil. Porque se eu dobrei o tamanho da figura, o que aconteceu com a área? Coloque nos comentários. Estamos aqui com 10, 12 pessoas. Então, coloca aí. Se eu dobrar o tamanho da figura, o que vai acontecer com a área? Ela vai dobrar também ou vai acontecer alguma coisa diferente? Estou esperando aí pessoas participando pelo chat. Estou com o chat aqui aberto. Estou vendo a Claudivânia, o José Altamir. Vamos lá. Eu dobrei o tamanho da figura. A área vai ser dobrada ou vai crescer de um jeito diferente? Ninguém falou nada. Show de bola. Então, continuando. Continuando, tá certo? Aí, vamos lá. O teto da cozinha, considerando que para forrar o teto da cozinha desta casa foram necessárias 9 placas de gesso. Ó, para forrar a cozinha, a gente usou 9 placas. Gente, quem trabalha com gesso, com essas coisas, sabe que a quantidade de placas necessária para forrar o gesso todo vai ser a mesma área do ambiente. Se 9 placas forraram a cozinha, significa que a área da cozinha é uma área de 9 placas. Só isso. É uma área equivalente a 9 placas, tá bom? Então, aqui você chegou à conclusão que a cozinha pegou 9 placas.
O meu amigo Altamir disse que dobra. Não, Altamir. Se o tamanho da figura, se as dimensões dobrar, a área quadriplica, porque você tem que elevar ao quadrado. Se o tamanho da figura triplicar, a área vai ser multiplicada por 9, porque tem que elevar ao quadrado. A área é dada ao quadrado, metros quadrados, centímetros quadrados, certo? É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, toda vez que a questão falar dobrou o tamanho da figura, a área vai ser 4 vezes. Triplicou o tamanho da figura, a área vai ser 9 vezes, porque resolve a potência, tá? Essa casquinha de banana aí é onde mata a gente. Agora, a pergunta é, se na cozinha pegou 9 placas, quantas placas serão usadas para a sala? Bom, eu já sei a resposta. Como a sala ela tem uma área 4 vezes maior, vai ser 4 vezes 9, 36. Eu matei a questão sem cálculo. Agora vocês, aí eu vou explicar. Ou você lembra do que eu falei, dobrou o tamanho da figura, dobrou o tamanho da figura. Então, a área da nova vai ser, ó, a área da nova vai ser a ampliação ao quadrado vezes a área da antiga, que vai dar 4 vezes 9, 36, tá? Professor, é muito complicado, bicho, eu não vou conseguir fazer assim. Beleza. O que é que você pode fazer? Você pode fazer regra de 3. Ó, sério mesmo, presta atenção. A área, vamos lá, eu vou ter de um lado área, do outro lado eu vou ter quantidade de placas. Na área menor, x ao quadrado, eu usei 9 placas. Na área maior, aí qual é a área maior, gente? 2x vezes 2x. 4x ao quadrado. Eu vou usar quantas placas? Vou chamar isso de P. P de placas, tá bom? De novo, nessa área aqui, na área menor, x vezes x, x ao quadrado, eu usei 9 placas. Ó, regra de 3. Estou fazendo com regra de 3, tá? Aí, na maior, nessa daqui, a área, como é que se calcula a área? Base vezes altura. 2x vezes 2x. 4x ao quadrado. Então, na área maior, quantas placas eu vou usar? Vou chamar de P, P de placa. Bom, observem. Primeira coisa que vocês têm que observar aqui, pelo amor de Deus, antes de sair fazendo mesmo por extremos. Regra de 3, nada mais é que fração. Vocês concordam? Nada mais é que fração. Então, o que vocês têm aqui é x ao quadrado sobre 4x ao quadrado igual a 9 sobre P. Ó, antes de sair multiplicando, correndo, lembre que quando você tem coisa igual em cima e embaixo, corta. Então, observe, esse x ao quadrado de cima com esse x ao quadrado de baixo, corta. Cortei. Depois que você cortou, o que foi que sobrou? Sobrou 1 sobre 4 igual a 9 sobre P. Esse P é P de placa. Quantas placas? Agora eu faço meio por extremos, vai dar P igual a 4 vezes 9, 36. Então, quantas placas eu vou usar aqui? 36. Eu já sabia disso sem fazer cálculo. Então, tá aí, ó. Quem quiser usar a regra de 3, quem quiser lembrar de que quando dobrar o lado da figura, você não dobrou a área, gente. Você quadruplicou, porque é 2 ao quadrado. Quando eu triplicar o lado da figura, é 3 ao quadrado. Vai dar 9 vezes, tá bom? Tem outro jeito de fazer? Tem. Atribuindo valores às letras. Então, assim, eu quero que você tire um print da tela, que eu vou apagar. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem apagar. Deixa eu fazer puxando aqui para a lateralzinha para ver se funciona. Vamos ver se funciona. Funciona? Funciona, que é uma beleza. Tecnologia, tudo. Vamos lá. Outro jeito de fazer é você atribuindo valores. Olha, atribuindo valores. Como assim atribuindo valores? Bom, vamos... A questão disse que o quadrado da sala era o dobro do tamanho, era o dobro do menor. Então, ele só disse que era o dobro. Então, vamos imaginar que eu disse que esse cara aqui mede 1, então esse aqui vai medir 2. Se eu disser que esse cara aqui de cima, o menorzinho, vale 2, o de baixo vai ser 4. É o dobro. Então, você pode fazer usando o número de boa. Sem problema. Eu não vejo problema nenhum. Depois, você usa a regra 3. Quando você for usar a regra 3, você vai ter a área de um lado e a quantidade de placas do outro. Então, área da figura menor. 1 vezes 1, 1.
está para 9 placas. A área da figura maior, 2 vezes 2, 4, está para quantas placas? Quando você fizer meios por extremos, vai dar a mesma coisa, sem aquelas letras para ficar atrapalhando vocês, tá bom? Então, mas se eu não colocasse se eu colocasse outro número? Gente, você pode colocar qualquer número. Você pode chegar aqui no lugar desse 1, colocar 5, só que quanto maior o número, mais trabalho vai dar. Aí você tem que lembrar, se a figura menor mede 5 por 5, a maior vai ser o dobro. 10 por 10. O cálculo vai ser o mesmo? Vai, só que você vai, quanto maior o número, maior o cálculo. A área da figura menor agora vai ser 5 vezes 5. 25 está para 9 placas. A figura maior agora vai ser 10 vezes 10. 100 está para quantas placas? Primeira coisa, eu simplificaria essa fração 25 sobre 100. Vocês estão vendo que é 25. Todo mundo aqui está vendo que isso aqui é 25 sobre 100 igual a 9 sobre P. Se eu simplificar isso aqui, se eu dividir isso tudo aqui por 25, vai aparecer 1/4 igual a 9 sobre P, que vai dar 36 do mesmo jeito. Então, assim, eu posso ficar a noite todinha nessa questão, de todo jeito que eu fizer, vai dar 36. E o que eu quero que vocês entendam é, tanto faz você fazer usando letra, como eu fiz no início, como atribuir números. E, repito, qualquer número, desde que a menor seja um valor e a maior seja o dobro daquele valor. Porque a questão falou que era o dobro. Agora, você vai fazer o concurso, aí ele fala que é o triplo, eu já disse a vocês, se o lado for o triplo, a área vai ser 9 vezes. Mas se você esquecer, use a regra de 3, tá bom? E para encerrar nossa lista de geometria plana e encerrar nosso material de hoje, tem essa última questão aqui. Deixa eu criar espaço, galerinha. Deixa eu criar espaço. Deixa eu ver, cara. O espaço sumiu aqui. O que foi que aconteceu? Ah, porque a gente está fazendo muito cálculo. Essa folha ficou com 3. Então, deixa eu botar isso aqui mais para baixo, para ficar melhorzinho. Isso. Peraí. Desceu, desceu, desceu. Eu acho que agora foi. Mas antes dela ir, deixa eu pegar isso aqui também e organizar, porque esse cálculo aqui, ele vai ficar atrapalhando um pouquinho, esse danadinho aqui. Isso aqui foi aquela explicação que eu dei para vocês, né, gente? Sobre trigonometria, tá? Então tá aqui. Quem não pegou aquela tabelinha, quem não pegou essa explicação, lembre, gente, tá aqui, né? Então é só pedir que eu tire o print, vocês tiram o print. Vamos para a última questão do material, vamos lá. Fizemos 12 questões, meu Deus, 12 questões. Com essa aqui são 12 questões, tá? Tem 13, mas é porque eu não botei a 10ª. Show? Cajueiro não dá coco, cajueiro só dá limão, eu sem você não dá não. Vamos ler essa questão aqui. Deixa eu pegar o lápis. Meus amores, é o seguinte. Mônica vende tapetes de crochê. O preço cobrado por ela em uma peça retangular de lados 60 por 40 é R$ 180. Gente, eu vou ter que usar a regra 3, vocês já sabem disso, ó. Vai ter regra de 3. Professor, por que vai ter regra de 3? Porque quanto maior o tapete, mais caro. Então, o que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir quanto é o valor do metro quadrado. E aí eu uso regra de 3, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O tapete que a nossa amiga está vendendo, vou desenhar ele aqui embaixo, ó. O tapete que a nossa amiga está vendendo é um tapete que está sendo vendido, ele tem 60 centímetros por 40 centímetros. E este tapete custa R$ 180. Vou botar aqui, ó. Din-din, bufunfa, R$ 180. Desse modo, o valor que a Mônica vai vender um tapete com a área de 3 metros quadrados. Bom, primeiro, minha gente, isso aqui está em centímetros e o que a questão quer está em metros. Primeira coisa, vamos transformar isso aqui, tá? Vou dar várias dicas para vocês. Primeiro, o sistema completo de medidas, ele é Kelly hoje deu
muito doce com mel. Lembra disso? Kelly hoje deu muito doce com mel. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Esse é o sistema completo de medidas, tá? Aí, se você botar um L, vira litros, mas assim, a escala é a mesma, tá? Se você colocar um G, é para massa. Se você colocar um L, é para litros. Tem alguma outra que eu estou esquecendo. Tem para litros, tem para massa, tem para mais o quê? Mas outra coisa que eu estou esquecendo. São 3 que a gente usa muito. E nos gramas, depois alguém me lembrar, fala aí, por favor. Então, o que acontece? Mas a sequência é a mesma. K, H, D, M, tá? Só vai mudar mesmo o que você quer. Se está trabalhando peso, se está trabalhando distância. Isso mesmo, peso, né? Peso. Então, por exemplo, se eu colocar um M, quilômetro, estou trabalhando distância. Se eu coloco um G, né? Quilograma, estou falando de massa. Se eu coloco um L, aí eu estou falando de litros, tá? Volume. Mas a sequência é a mesma. Se eu lembrar, Kelly hoje deu muito doce com mel. Você não erra mais isso aí, tá bom? Então, ó, vou apagar isso aqui. Vocês devem ter anotado em algum lugar, que a gente já fez uma revisão sobre isso. Mas o que eu quero lembrar também é que quando ele fala de centímetro, milímetro, decímetro, para transformar em metros, você também pode fazer direto. Por exemplo, ó, eu tenho 40 centímetros e eu preciso ir para metros. Eu tenho 60 centímetros e eu preciso ir para metros. Então, observem. Centímetro é cm. Metros só tem o m. Eu estou falando disso aqui, ó. Centímetro e metros. Quando eu coloco uma letra, significa que eu estou multiplicando. Quando eu tiro uma letra, significa que eu estou dividindo, tá? Por exemplo, eu tenho 10 metros e eu quero que você coloque isso em centímetros. Observe que eu coloquei uma letra. Se eu coloquei uma letra, eu estou multiplicando por esta letra. C é de 100. Então, vai ser 10 vezes 100, vai dar 1.000. Tá bom? Agora, quando a letra some, significa que eu dividi. E aí, por exemplo, de centímetros para metros, o C sumiu. Por que sumiu o C? Porque eu dividi por 100. Então, 40 dividido por 100 fica 0,4. Show? Fiz rápido, mas é isso aí. Quando você transforma de centímetro para metro, significa que você dividiu por 100, porque o C do 100 sumiu. A mesma coisa vai ser aqui, ó. 60 centímetros para metro significa que eu vou dividir por 100, vai dar 0,6. Então, o tapete que ela vendeu, que ela falou na questão, que media 60 por 40, na verdade, ele mede 0,6 metros por 0,4 metros. Vamos calcular a área desse tapete, bora. Para calcular a área, você vai fazer base vezes altura. 0,6 vezes 0,4. Bom, toda vez que você tem número com vírgula, 0,6, 0,4, esse número começa com 0, multiplique sem o 0. 6 vezes 4, 24. Quantos números tinha atrás da vírgula? Tinha 2 números atrás da vírgula. Então, na resposta, vai continuar 2 números atrás da vírgula. Tudo bem? Então, a área do tapete que ela vendeu é um tapete de aproximadamente 0,24 metros. Então, olha aí, se for fazer uma regra 3, tá pronta a regra 3, tá? Agora, o que é legal? Olha as alternativas, por favor. As alternativas estão em um intervalo. Então, o tapete de 3 metros quadrados vai custar entre 200 e 500. Não, é impossível. Uma questão dessa a gente consegue fazer de cabeça. R$180 é um tapete que tem 0,24, 0,25 metros, para ficar mais fácil de você fazer de cabeça. Entenda, é um tapete que tem 25 centavos de tamanho, custa 180. Um tapete de R$3, quantas vezes cabe o de 25 centavos? Se eu for de 25 centavos até de 25 em 25, até R$3, quantas vezes eu vou? Quando eu falo 25, é porque, como as alternativas estão com esse intervalo grande, você pode arredondar. Você pode, ao invés de fazer a conta com 0,24, fazer uma conta com 0,25 para ficar mais fácil.
tá bom? Então dá para fazer até de cabeça. Mas vamos fazer com regra 3. Vamos lá. Como é que você faz para descobrir o valor do tapete de 3 metros? Você vai fazer regra 3. De um lado tem a área, do outro lado tem o preço do tapete. A gente descobriu o quê? A gente descobriu que uma área de 0,25, gente, eu arredondei de 24 para 25, tá? Custa R$180. Quanto vai custar um tapete com a área de 3 metros quadrados? É isso que a gente vai fazer. Eu já falei, dá para fazer de cabeça. Porque de 25 centavos em 25 centavos, para chegar em R$3, eu preciso de 25, 50, 75, R$1. R$1 já uso 4 vezes, R$3 eu vou usar 12 vezes. Então, o valor do tapete vai ser 12 vezes, tá bom? Já dá para matar a questão. 12 vezes 180, já dá para ter uma noção de onde está a resposta. Nós vamos fazer o cálculo bonitinho. Então, olha que legal. 0,25 custa 180, 3 custa X. Pessoas que não gostam de trabalhar vírgula. Tem pessoas que vão chegar aqui, não estou mentindo para vocês, ó, 0,25, tem gente que vai transformar em fração. O que é 0,25? É 25 sobre 100, porque tem 2 números atrás da vírgula, que dá para simplificar por 25, que vai dar 1/4. Então, tem gente que no lugar do 0,25 coloca 1/4. Está certo ou está errado, professor? É a mesma coisa. Vai depender do que você prefere, vírgula ou fração. Então, se você colocar 1/4, vai ficar assim, ó. 1/4 vezes x, multipliquei meios por extremos, igual a 3 vezes 180, tá bom? Meios por extremos, fiz meios por extremos. Você tem que lembrar que toda vez que você multiplica uma fração, você multiplica o de cima. Com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, esse 1 vezes x vai ser x sobre 4. E aí você pode multiplicar o 3 vezes 180. Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 que subiu, 5. Tá? Então, 3 vezes 180 deu 540. Como embaixo do 540 não tem nada, coloca o número 1 para ficar mais fácil. E aí multiplica meios por extremos. E aí, para finalizar, x vezes 1, x. E aí vai multiplicar. Ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, com o que subiu, 21. Então, o valor desse tapete vai ser aproximadamente, lembra que eu arredondei, é um pouco menos, R$ 2.160. R$ 2.160 é um valor que está aqui, ó, entre R$ 2.000 e R$ 3.000, tá bom? Então, eu acredito que essa questão ficou bem tranquila. Acredito que vocês não têm dúvida nesse material, mas se tiver dúvida em alguma questão, gente, me pergunta, tá? Não fica sem fazer pergunta. Geometria plana foi um assunto que a gente abordou semana passada e hoje, então 2 aulas, fizemos a correção, está tudo respondido, ainda tem aqui essa revisão de trigonometria para vocês. Não deixem de revisar isso aqui. Não vamos errar nenhuma questão quando aparecer no concurso, tá bom? Alguém quer que eu faça alguma outra questão, refaça alguma dessas questões aqui? Lembrando, semana que vem vai ser aula de correção do simulado. Simulado que vocês fizeram domingo. Alguma pergunta, minha galera? Querem fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Se quiserem fazer, estamos aqui. Aproveite, que são 9 horas e 40 minutos. Pode falar, meu amigo. Professor, eu perdi boa parte dessa aula porque eu cheguei tarde. Estava em uma viagem e cheguei tarde. Eu vou precisar dela toda. Se possível, se mandarem para mim. Acho que amanhã, no caso, fica disponível, né? Pronto. O Fernando, essa aula está gravada. A Neide está gravando. Ele vai postar no YouTube agora, que tem um canal da prefeitura. O material respondido, eu tenho ele todo aqui. É só você me pedir no Instagram que eu mando para você. Mas o vídeo vai ser carregado no YouTube, porque a turma de amanhã vai assistir lá de 7 horas, que ela vai ser disponibilizada para todo mundo, viu? Aí quem não assistiu hoje, vai poder assistir lá no canal da prefeitura, certo? Tranquilo, tranquilo. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Já sabe, né? O meu Instagram funciona para vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Estamos encerrando hoje 10 minutos antes, mais ou menos, porque nós terminamos toda a revisão
não adianta começar a revisão da semana que vem agora. Fiquem com Deus. Minha amiga Neide, pode encerrar a gravação. Muito obrigado pela atenção de todos. E outra coisa, já estou mandando o simulado novo para o pessoal, tá? Acredito que logo, logo vocês estarão fazendo o simulado novo. Nesse simulado, vocês se preparem estudando tudo, porque eu já vou colocar, inclusive, análise combinatória, que foi o assunto que tem 15 dias que a gente concluiu. Já vou colocar geometria plana. Semana que vem é correção. E na outra semana eu quero começar com vocês o estudo de matemática financeira. Então, a gente vai passar 2 semanas com matemática financeira. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Um beijo. Fica com Deus e até semana que vem.